Deixa eu pegar essa linha solta da indicação de Zanin, né? Como que você viu essa indicação? Já era muito esperada. Parece que Lula até demorou um pouquinho para fazer essa indicação, para ter certeza que o Senado validaria, né, a indicação. E agora o Senado se posicionando, agora dando como certo que Zanin passará nessa sabatina, né? Olha, Thalita, na verdade, o Lula está convicto da indicação do Zanin desde que ele venceu o segundo turno, né? E ele tem dito para todos, ele conversou com muita gente do Senado, do Poder Judiciário, do STF, etc., né? E sendo muito franco com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes, o Zanin era a preferência apenas do próprio Lula. O PT tinha outras preferências, os movimentos jurídicos de juristas próximos ao presidente Lula tinham outros interesses, os ministros do STF, o próprio Lewandowski, que foi um dos nomes consultados, tinha outras preferências, mas o Lula disse para todos eles o seguinte: eu me arrependo de todas as indicações que eu fiz para o STF, todas, e me equivoquei em ouvir opiniões alheias, em preferir perfis mais juristas, né? Enfim, prefiro nomes da minha confiança, né? E aí o Zanin, ele tem toda a confiança. Eles construíram uma relação, óbvio, durante os processos da Lava Jato, mas principalmente o Zanin é quase aquela passagem bíblica, né? Os humildes serão exaltados, porque ele foi muito criticado pelas linhas de estratégia que ele adotou no processo. E muitas vezes ele foi justamente questionado porque se dizia o seguinte: não, o processo é político, os argumentos que você está usando não vão. E ele insistiu em vários argumentos técnicos que, ao final, se provaram corretos e ele passou a ter sucessivas vitórias, né? Esse pode dizer que de derrota em derrota chegou às vitórias, né? Então se provou absolutamente fiel, resistente, convicto das suas opiniões. É um advogado jovem, ele deve ter pela frente, se nada interferir, nenhuma mudança dos planos dele, 28 anos no Supremo Tribunal Federal. Então tem 3 décadas de Cristiano Zanin pela frente, né? E enfim, então nenhuma surpresa. Agora, o que a gente tem que ficar atento, como eu disse, que escolhas o Lula fará no segundo semestre, porque o que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes disseram muito bem, você tem todo o direito de escolher o Zanin, que foi fiel, fazer essa escolha de retribuição, e o Lula deixa claro, né, diz que não, mas diz que sim, naquela fala que a gente ouviu ali, mas a próxima tem que ser uma indicação mais política, você vai ter que jogar com os outros atores, ou seja, o Senado, o STF, esse mundo jurídico que também se movimentou de forma muito forte em defesa do presidente Lula durante a perseguição, né? A aprovação do Senado, no fundo, é uma cerimônia, um rito, né? Tem gente muito menos qualificada que o Zanin que passou, Cássio Nunes, André Mendonça, etc. Então, nós teríamos que estar num clima de instabilidade política muito grande para esse processo ser uma tensão. É claro que vão cutucar, infernizar, a oposição vem para cima, mas indiscutivelmente o Cristiano Zanin deve ser aprovado e será o próximo ministro do STF. Perfeito. Vou pegar esse gancho, inclusive, para conversar com o Fernando daqui a pouquinho. Algo mais para chamar atenção em relação ao que está por vir? Com certeza. Olha só, Thalita, qual é a novidade que a gente vai ter no mês de junho? Sem ironias, que o Lula não vai viajar. Um dos motivos que também atrasaram a indicação do Zanin é porque ele esteve bastante ocupado. Se a gente olhar, olha, nesses primeiros 5 meses, o Lula esteve com Biden, com o presidente China, esteve fazendo tratativas, esteve no G7, agora reuniu a cúpula da América do Sul, né? Então, todo um processo de recolocar o Brasil no tabuleiro da geopolítica, enfim, de buscar, a gente sempre conversa sobre isso. Mas agora, no mês de junho, ele não tem nenhuma viagem ao exterior prevista. E isso tem sido, inclusive, recomendado pelos assessores mais próximos, que dizem, olha, a dupla da articulação política não está dando conta. Então, de fato, agora a gente tem que ficar atento de como é que o Lula vai se comportar. Se ele, de fato, vai criar o clima para uma reforma ministerial em agosto, se ele vai bancar... Porque o Rui Costa e o Alexandre Padilha... Primeiro, o Padilha é um aliado fiel. Segundo,
O Rui Costa, assim como o Jacques Wagner, eles vêm do importante colégio eleitoral do PT e do Lula, que é a Bahia. Né? Então não é assim para rifar 2 ministros nos primeiros 6 meses, não é isso, né? As coisas não vão acontecer. Então, como é mesmo que o governo vai se comportar nesse mês de junho, é importantíssimo, e tudo isso depende dos sinais que o Lula der nesse mês. Então ele vai estar muito mais centrado no país, muito mais voltado para a política interna. A gente já viu essa semana que ele vai entrar em campo, né? O que ele entra em campo quando é decisivo, e a gente tem inclusive que ver como é que ele vai recompor a relação com a Sônia Guajajara e com a Marina Silva. Como a gente conversou na semana passada, está tudo tranquilizado, mas ele sabe que esses ministérios foram esvaziados e que ele precisa, de alguma maneira, recompor a capacidade de protagonismo desses ministérios. Então, não é nem pessoal, né, como a gente avaliou na semana passada, mas institucionalmente, como é que esses ministérios, de fato, cumprem a função para a qual elas foram desenhadas. Então, o que a gente tem que ficar atento nesse mês que começa é como é que o Lula vai se comportar e como é que o Congresso, que então está no tabuleiro, vai reagir em relação a isso. Né? E aí sempre a pauta econômica aí em jogo. Agora a bola é a reforma tributária e sempre a pressão para o Campos Neto baixar a taxa de juros. Continuamos acompanhando todas essas questões, vamos falar sobre reforma tributária, inclusive agora nas próximas semanas, viu? Miguel, sempre muito agradecida pela sua presença aqui, todas as informações quentinhas que você traz para a gente. Muito obrigada, viu? Um beijo para você, boa semana, até semana que vem. Boa semana, até a semana que vem para todos e todas.